Olá, estamos aqui para mais um conteúdo complementar da disciplina de Máquinas e Implementos Agrícolas, uma disciplina do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. E nesse vídeo complementar eu vou apresentar algumas questões, algumas coisas sobre a colhedora X9. E aí a gente consegue ter uma visão geral sobre os mecanismos de operação dessa colhedora, uma colhedora que é uma das maiores colhedoras que nós temos aí disponíveis no mercado, e eu achei interessante trazer para vocês e mostrar esses mecanismos internos que mostram o funcionamento e a operação dessa colhedora. E aí, o que a gente tem para especificação para essa colhedora? Primeiramente, a gente começa olhando a plataforma da colhedora. E nessa plataforma, ela mantém uma inclinação que faz uma adequação em relação ao relevo do terreno. Ela pode fazer um formato, por exemplo, mais ou menos ali côncavo, convexo, ou então fazer uma adequação em relação a uma inclinação, ou então um trabalho sobre um camalhão, e aí ela se adequa num ângulo máximo de mais ou menos 10 graus. Isso aí facilita, por exemplo, então a reduzir as perdas. E uma outra coisa que também ajuda a reduzir as perdas é uma plataforma mais profunda. E aí nesse caso essa colhedora tem um draper, uma plataforma de borracha, uma esteira com 1,2 metros de profundidade. E a gente consegue visualizar também que uma outra coisa interessante é que ela tem 4 pistões que fazem com que essa plataforma se avance ou retraia, ou então esses pistões também fazem essa compensação para a alimentação da garganta, e aí a gente consegue observar na garganta a alimentação, ela faz uma adequação em relação ao volume de massa que está entrando. Então existe um sistema de mola que faz essa adequação pressionando mais ou menos de acordo com a alimentação. E após a alimentação a gente tem um cilindro que alimenta esse produto e divide entre ambos os rotores e tenta sempre trazer uma divisão aproximadamente equalitária, e para isso ele consegue dividir mais ou menos esse produto para passar para os 2 rotores. Então essa é uma máquina que possui 2 rotores de alimentação, sempre então esse cilindro de alimentação fazendo essa divisão da massa. E aí a gente consegue visualizar o rotor que possui 3 partes principais: a alimentação, a trilha e a separação. Então, começando pela alimentação, trilha e separação, o produto ele passa 9,5 vezes. Então, o produto ele passa ao longo desse rotor 9,5 vezes. Somente na alimentação e depois na trilha esse produto ele passa 2,5 vezes. Então, ele vai passar pelo processo de trilha 2,5 vezes. Isso garante mais ou menos 4 metros quadrados somente na trilha. E a gente consegue visualizar também que uma coisa interessante dessa colhedora de rotor é que na parte de baixo do rotor, entre o côncavo, nós temos um processo de compressão, e depois o material, durante a revolução desse material sobre o côncavo, ele alivia. E aí nós vemos também que existe um sistema ativo com pistão que faz a compensação de acordo com o volume de massa que está adentrando no rotor. E nós também vemos que na parte de separação, a máquina ela possui esses dedos sobre o rotor, que facilita com que o material ele vai sendo separado da massa para aí depois passar para a parte das peneiras. E é um dos efeitos mais eficientes para a limpeza. E mesmo assim, quando a trilha ela não acontece, essa separação não é completa, depois a gente ainda tem um cilindro na parte final para a separação e a trilha. E aí esse material, quando não é de fato trilhado, ele retorna para a retrilha nessa extensão que nós temos então da separação. E agora já mostrando com os detalhes, as peneiras são basicamente ali, a gente consegue visualizar que são 3 peneiras, uma peneira superior, uma peneira intermediária e uma peneira inferior. E aí o material desse bandejão, ele cai sobre o bandejão e ele vai sendo levado para a limpeza, e nós conseguimos visualizar os feixes de
de ventilação sendo divididos entre esses 3 segmentos de peneiras. E uma coisa interessante para essa máquina é que ela consegue fazer essa compensação da abertura das peneiras de acordo com o relevo. Então, se a máquina está subindo, a peneira vai abrindo de uma forma compensando isso. E aí a gente consegue também visualizar o elevador da retrilha levando o material que não foi trilhado de volta para trilhar e separação. E ainda nessa máquina em especial ela tem uma câmera que mostra o produto que vai estar sendo elevado para o graneleiro de grãos limpos, e a gente consegue ter uma visão geral. E aí também existe uma outra câmera que mostra para o operador como que está, por exemplo, o material que está vindo da retrilha, para a retrilha. E aí já um tanque graneleiro, que tem uma capacidade de, por exemplo, 13 toneladas, e essa descarga acontece em 186 segundos. É uma descarga muito rápida, é uma descarga exageradamente rápida e eficiente e suficiente para realizar essa operação. Então 186 segundos são suficientes para fazer a descarga do graneleiro, e é interessante que essa massa ela pode ser redirecionada dentro para o transbordo. E aí isso é bem interessante porque se consegue fazer esse redirecionamento do produto. E agora, já observando, dentro do graneleiro existe também um sistema de sensores ativos para calibração do sistema de produtividade. Então, são células de carga que medem o peso dessa massa de grãos e vão recalibrando os sensores de produtividade, do monitor de produtividade. A gente aí também consegue observar que a massa da palhada ela pode ser distribuída sobre a área ou ela pode ser concentrada de acordo com o que se deseja, o operador. Nós vemos também o sistema do picador de palhas fazendo o ajuste para que nós tenhamos palhas menores, menos compridas ou mais compridas, ou então que a palha nesse espalhador também seja espalhada por toda a área de cobertura da plataforma, que é o ideal para que tenhamos então uma palhada sobre a superfície, para que essa palhada venha trazer os benefícios como reciclagem dos nutrientes e também a proteção sobre a superfície do solo. Então esse aí foi um vídeo mostrando os mecanismos internos da colhedora de grãos, um vídeo bastante explicativo, uma animação que é bastante suficiente para a gente ter uma visão geral aqui para a disciplina de máquinas e implementos agrícolas, onde a gente traz também, mostra esses mecanismos e funcionamentos da colhedora.